É o caso do morador de Palmeiras. Aluno aí tá sem ir à escola por mais de 30 dias. Segundo o seu irmão, Mairan, que esteve com a gente aqui, Mairan Santos, ele é morador do Carmona 2, e ele disse, rapaz, por uma birra do motorista, meu irmão não tá podendo frequentar a escola, não. Mas o que aconteceu, não? O motorista, de um dia pro outro, mudou o cronograma, né? Roteiro. Mudou o roteiro ali, o cronograma de viagem, o roteiro era um, mudou pro outro. Por quê, mas... Perseguição por quê, rapaz? Não tô entendendo, não. Porque meu irmão foi e fez uma reclamação junto à secretaria por uma questão que estava acontecendo toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira isso se repetia. Todos os alunos se incomodavam com aquilo que acontecia. Mas ninguém tinha coragem de falar, né? E aí apareceu esse rapaz que teve coragem de falar, porque estava prejudicando os alunos, né? E aí o que aconteceu? Ele foi punido, né? Foi punido, ó. Só pra você aprender, não vamos passar mais no ponto lá de sua casa não, tá? Só pra você você vai ficar quietinho aí. Os alunos todos aí, todo mundo fica quieto. Quando acontecer qualquer coisa aqui, ninguém vai falar nada. Tá ouvindo os alunos aqui de Palmeiras? Se acontecer qualquer coisa, ninguém fala nada. Porque se falarem, aí a história pra vocês vai acabar mudando. É isso que aconteceu em Palmeiras, segundo esse irmão, e a gente entrou em contato com a secretaria, como ainda não nos retornou, então a palavra é só do irmão, né? Vamos trazer aí o papo que a gente teve com o irmão depois do jornal. A gente teve um problema no dia, essa reclamação já faz aí mais de uma semana. Vou até entrar em contato com o irmão para saber se não já resolveu esse problema, mas é um fato. Traz a fala desse irmão aí, lá de Palmeiras, pra gente do Jornal do Meio-Dia. Vamos lá, daí. Há pelo menos uns 30 dias, meu irmão está sem frequentar a unidade escolar por conta de uma implicância de um motorista de transporte. Implicância do motorista? Do motorista. A gente foi até a Secretaria de Educação, eu pessoalmente fui. A secretária me disse que para poder retornar com 8 dias após eu ter ido lá, para ela poder alinhar esse problema aí, para deixar tudo ok, tudo certinho. Até, se possível, tirar o motorista e colocar outro, para que isso não ocorresse. Dado o momento, eu fiz isso com 8 dias após, só que chegando lá, ela estava em reunião, não me atendeu. A secretária não pôde lhe atender por estar em reunião. Justamente. Nesse período todo, meu irmão está sem frequentar a unidade escolar, como eu disse, porque o motorista, antes do meu irmão fazer algumas reclamações, porque toda sexta-feira ele não queria estar levando os alunos. Meu irmão veio a reclamar para poder ele fazer o papel dele normalmente. E o ponto que ele parava, tanto para o meu irmão como para os outros, era só 2 pontos. Em frente à nossa casa, que fica em frente à via pública, e um outro ponto que ele pegava o restante dos alunos. Só que por conta dessa reclamação, o motorista fixou um ponto assim, de pegar os alunos em uma propriedade privada. Certo. O que já foge do contexto da normalidade, né? Vamos lá então para a gente entender. Teu irmão estuda há quantos anos? Quanto tempo ele pega esse ônibus? Ele estuda à noite até alguns anos, só que por conta da pandemia teve que ficar sem estudar. Então, perfeito. Esse ano ele começou quando? Já retornou esse ano. Retornou esse ano. Não, desde janeiro, desde fevereiro, na realidade. Quando voltou às aulas. De fevereiro até hoje, o processo tinha sido normal. Não tinha nenhuma irregularidade. Para quem está acompanhando a gente em casa, possa entender. Então, de fevereiro até hoje, o processo normal, ele fazia até aquela linha. 3 dias atrás, praticamente. A partir do momento que seu irmão foi e fez essa reclamação, que é uma reclamação pontual importante, isso, né, devido a essas alterações da sexta-feira, seu irmão começou a ser perseguido pelo motorista. Justamente. E ele está há 30 dias tendo dificuldade de frequentar a escola, não está frequentando a escola. Até, eu acho que semana passada, o motorista estava fixando o ponto normalmente dentro da propriedade privada. E meu irmão falou, eu não vou me deslocar, porque ou ele dava a volta pela via mais de 150 metros via pública, ou ele ia embrenhar dentro do mato para poder chegar ao ponto. Pronto, eu fiz esse questionamento para esse irmão, como é que era o cronograma, a rota antes. Isso. Para depois não ter aquele argumento, não, já estava num processo. Os alunos não foram comunicados antes sobre essa alteração de rota, o que é importante. E qual a motivação, né? Também para... Porque os mais interessados na rota são os alunos. Então, qualquer alteração que for fazer, você tem que informar. E outra questão, que foi bem dito, qual a motivação, né, Sim, Débora? a motivação para se mudar.
O porquê? E essas respostas, quem teria que nos dar? Não era o motorista, era a secretária, era a Secretaria de Educação. Porque isso não se trata só de um. Olha, não, ele está reclamando porque quer que a gente passe na porta da casa dele? Não. Isso aí pode acontecer com outros também. Então é preciso entender o porquê da alteração da rota. E é preciso que a secretaria emita uma nota, e essa rede social que é tão bonita, né, que divulga as obras do município, que é importante divulgar, nesta mesma rede social, a Secretaria de Educação colocar uma nota explicando o porquê dessa alteração. Que é de interesse público, é de interesse dos pais, é de interesse dos alunos, para que possam se preparar, ou se alguém precisa ou não de companhia, já que vem à noite, às vezes é uma estrada mais distante, precisa de alguém para fazer companhia, para esperar no ponto, que é muito comum. O que a gente está pedindo não é nada demais, o que esse irmão está pedindo, o que essa família está pedindo, não é nada demais, mas tá tão incrível o que está acontecendo em Palmeiras, que é assim, referência de coronelismo. É incrível isso, é incrível, porque os fatos que vêm de Palmeiras supera todas as cidades aqui da região que a gente trabalha. E esse rapaz, ele disse que procurou a secretaria, procurou o Ministério Público. A gente fica triste aqui na Chapada porque tudo está se tratando de Ministério Público. Tudo tem sido judicializado. O Ministério Público, e não era para ser assim. Não, de Qual a maneira função nenhuma. do Ministério Público? Eu puxei aqui, ó, o Ministério Público é uma instituição que tem como função definida pela Constituição Federal a defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indispensáveis. Imagina o quanto de reclamação que deve ter lá no Ministério Público. Então que a Secretaria de Palmeiras, não por nós aqui, porque tem muita gente, vamos responder aquele pessoal não. O pessoal é chato, né? Aquele povo daquele jornal é chato. Tá, não querem responder a gente, não responda. Não quer responder esse rapaz que esteve com a gente aqui? Não responda, mas responda os alunos. Responda os alunos que estão no ônibus, que não tem coragem de falar nada, que tem medo de falar. Por quê? Medo de acontecer o que aconteceu com esse menino. Ou coisa pior, né? Ou Porque coisa hoje pior. a gente não É incrível isso. É isso. Débora, pois não, professor, É vamos lá, você isso, começou? Nerisvaldo, essa problemática relacionada ao transporte escolar é muito sério, porque está comprometendo um aluno de frequentar a unidade escolar, isso é inaceitável, correto? Eu sempre costumo dizer que a gente não pode penalizar aqueles que historicamente são os mais penalizados ao longo do processo histórico na nossa sociedade, principalmente no que diz respeito aos processos educacionais. É muito sério, principalmente quando um servidor público se coloca maior do que a administração pública, caso esse seja a situação, até porque já que a Secretaria de Educação do município de Palmeiras ainda não se manifestou, a gente precisa entender de fato o que está acontecendo, por isso seria importante que a prefeitura ou a gestão municipal de Palmeiras viesse a público e emitisse uma nota esclarecendo, não a nós, como você bem colocou, Nerisvaldo, mas a sociedade civil em respeito à comunidade escolar. Agora sim, Nerisvaldo, uma crítica bem ampla, não estou falando necessariamente da cidade de Palmeiras, mas algumas cidades que têm ouvido relatos no que diz respeito ao transporte escolar, várias cidades aqui do território da Chapada Diamantina, cidades que fazem divisa aqui com o município de Ceabra, e Ceabra também está incluso. É muito séria essa questão do transporte escolar, porque tem se suscitado muitas críticas no que diz respeito aí essa questão, como tem sido conduzido o processo aí do transporte escolar, quando alguns motoristas se colocam maiores do que a administração pública, impondo a sua vontade. São os donos, né? São os donos. Isso, impondo a sua vontade. Alguns vão me dizer que é porque tem uma indicação forte, tem vereadores por trás e muitas vezes o poder público não quer contrariar esses interesses e termina amenizando ou aceitando a imposição de alguns motoristas contratados. E aí eu listei aqui dois exemplos bem claros, que são quando motoristas não querem circular em dias de reposição de aulas, que são obrigados a circularem, mas muitas vezes ameaçam alunos a não virem para que eles não se comprometam em trazer os estudantes. Não estou dizendo necessariamente que é em Palmeiras, que é em Ceabra, que é em Piatã, mas é uma crítica no geral que serve para várias cidades aqui do território da Chapada Diamantina. Motoristas que não têm o curso de formação adequado, aí é uma crítica mais à gestão pública, à gestão municipal, motoristas que não têm o curso de formação para transportar alunos em ônibus escolares, principalmente ônibus que passam pela BR, aqui pela 242. Isso é muito sério, a gente está comprometendo a vida de alunos, a vida de estudantes. Ou a gestão municipal precisa se atentar a essa situação, e quando eu digo a gestão municipal no plural, as várias gestões municipais aqui no território da Chapada Diamantina, ou até mesmo motoristas que fazem o próprio roteiro e não seguem o roteiro que é mais conveniente aos estudantes. Ou essas são as observações referentes ao transporte escolar. Volto a repetir, não estou falando necessariamente aqui no final do meu comentário a cidade de Palmeiras, mas são alguns pontos que precisam ser melhores observados pelas gestões municipais aqui do território da Chapada Diamantina, para não comprometer, sobretudo, a vida escolar desses estudantes
sobretudo que é da zona rural que mais precisa aí desse processo, desse direito universal que é a educação assegurado. Mas, Nerisvaldo, ano que vem é o novo governo, 2025, né? Novo governo, nova gestão. Esse prefeito já foi reeleito, ele não vai ser candidato de novo, mas o grupo dele vai. Correto. O grupo vai, gente. O grupo vai. E aí, vamos permitir isso? Principal, porque Palmeiras saiu da realidade aqui nessa questão, gente. É incrível. A gente, saiu do ordenamento. A gente não quer, porque fica parecendo, vocês estão pegando. Não estamos, não. São questões assim, a gente já trouxe a questão daquela mãe que estava sofrendo com um filho sem poder ir para a escola porque tinha uma deficiência e não tinha ninguém para cuidar. Ninguém aguenta ficar com seu filho aqui, não. Palmeiras, hein? Palmeiras. Então são vários casos. A gente trouxe aquele vídeo dos alunos de Palmeiras, do ônibus que. Ônibus escolar. É um negócio. São várias questões envolvidas tratando-se de Palmeiras. Entendeu? Então, a gente fica sem jeito quando a gente traz um fato, é Palmeiras. Eu fico com vergonha, confesso a você que eu fico com vergonha. Mas. Ele não vai ser mais o gestor em 25, não, viu, dona Joana? Me apoia. Mas peraí, seu prefeito. E o grupo é o mesmo, não? O grupo é o mesmo? Porque o prefeito não é sozinho, né? Tem um grupo que vai com ele. E o grupo é o mesmo? Pergunte isso. Porque não pode, Palmeiras, não pode, cara. É um tapa na cara da sociedade isso que tá acontecendo. E de não se ter resposta. Porque a gente reclama muito, mas a maioria das gestões aqui envia uma resposta, envia um comunicado. Olha, erramos, vamos tentar organizar, vamos tentar consertar. Esse retorno é o mínimo. Não é pra gente. Correto, é pra sociedade civil, é pra comunidade escolar. Esse erro, não que a gente vá concordar, mas é considerável dentro de um processo de acertos e erros. O que não pode é ficar sem esse feedback, esse retorno à sociedade. O silêncio, pois não, Débora? O que chama atenção é a morosidade, porque é um problema simples de ser resolvido, Sim. né? A família já entrou em contato com a Secretaria de Educação, pelo que eu entendi, 2 vezes. Uma foi atendida e pediu que retornasse, e na segunda, a responsável estava numa reunião, não atendeu como se deveria, né? Mas ela tem que ter o interesse de dar o retorno. Essa morosidade é que não é compreensível, né? Por que tanto dessa demora? E o que as pessoas precisam entender, quando eu falo pessoas do serviço público, é o seguinte, que quando qualquer pessoa do povo ele procura qualquer serviço, ele não está pedindo um favor, ele está solicitando, tá? Porque fica parecendo, e eu digo isso porque eu já passei por isso, fica parecendo que você está mendigando um pedido, um favor. Não é favor, é obrigação do serviço público. Nós pagamos e pagamos muito caro por isso. Então é inadmissível que as pessoas procurem qualquer serviço que seja e que não sejam atendidos como se deve. Então a gente espera que a Secretaria de Educação dê esse retorno aí para essa família, como para toda a sociedade, né? E aí fica parecendo, eu queria ter a certeza que isso acontece lá em Palmeiras, mas está parecendo na época realmente do coronelismo. Quem é que lembra que antes dos ônibus amarelinhos, tinha sempre os donos de ônibus que alugavam para a prefeitura, mas em compensação passavam onde ele queria. Todo mundo Chuva. sabe. Isso aí era festa. Na verdade, Emílio, eu pensei aqui agora nesse ponto. Passava onde queria. E outra coisa, professor, moram aqui na casa de Nerisvaldo, outro mora onde? De Santana. Quem é de Santana vem aqui para casa de Nerisvaldo, que a gente vai parar no lugar só. A gente não vai parar no mesmo lugar, não. Era dessa forma que acontecia. Era o grupo, porque né? O cara era... o Bolt me ajudou na campanha, então vamos contratar os 7 ônibus, 8 de Bolt, né? Para ser bem justo, essa realidade ela não mudou tanto. Se ampliou mais a questão do transporte escolar com esse programa do governo federal Caminho da Escola, que é o que chamamos do amarelinho do ônibus, mas em muitos interiores, em muitas gestões, ainda se tem um grande número de ônibus contratados, contratações por meio de um processo licitatório que cabe aí os órgãos fiscalizadores estarem atentos, porque sabemos claramente... os vereadores de oposição, a gente chama sempre a atenção. Principalmente os vereadores de oposição estarem atentos aí como é que se dá esse processo de contratação, esse processo de licitação desses ônibus que ainda estão locados na prefeitura, e sabemos muito bem que é uma troca de favores com que diz respeito aí à questão do voto, principalmente no período eleitoral. E isso termina comprometendo um serviço público que é essencial, mas termina aí tendo, de uma certa forma, um dono, alguém que está à frente, e muitas vezes é um motorista, é o dono da linha, que termina impondo as suas vontades, porque está com aquele contrato, ganhou aquela licitação, e aí termina não fazendo com que o serviço público aconteça da melhor forma possível. E aí, Nerisvaldo, para completar meu comentário, lembro-me bem que às vezes acontecia, professor, na zona rural, tinha aquele rapaz que era representante ali da prefeitura, tinha um espaço, ele cedia aquele espaço ali, o terreiro da casa dele, para fazer os comícios na época eleitoral. O ônibus só ia até lá, porque dizia que o ônibus só podia rodar até ali. Era largo, né?
O exemplo que você está trazendo, Botinho, eu sei que é seu, mas é da maioria que está ouvindo. De maioria que está ouvindo. A maioria que está ouvindo sabe o que você está falando. E uma segunda aí, para fechar meu questionamento, o que é que diz a Câmara de Vereadores Municipal de Palmeiras? Porque assim, o papel do Ministério Público, né? O papel do vereador, ele é de fiscalizar. A Câmara de Vereadores daqui, ela oferece algumas denúncias. Agora eu queria saber se em Palmeiras é diferente, porque são temas debatidos. Traz uma denúncia, um vereador traz uma denúncia, com 8 dias depois é debatido aquela denúncia, é questionado se já resolveu ou não. Digo isso que eu estou lá todas as terças-feiras, assisto a reunião da Câmara, isso acontece. Mas em Palmeiras, acontece essas coisas. Vale só ressaltar que tinha uma lei em Palmeiras, e só para refrescar a memória dos palmeirenses, tinha uma lei em Palmeiras, aliás, tem a lei em Palmeiras que é proibido se utilizar sacolas plásticas. Quando o vereador disse isso em uma sessão, os outros companheiros não sabiam disso. Só para você entender o que a gente está falando. Os outros companheiros, mas tem essa lei? Não tem essa lei. Que legal, que interessante, rapaz. Há quanto tempo? Há 6 anos atrás eu nunca vi falar, né? Isso porque você presenciou, não foi? Eu presenciei, você estava no dia, dia. Assistindo. Tá difícil a coisa. Tava assistindo. Pra gente não quer ver o preparo, né? Então é importante também as pessoas que estão nos assistindo agora de Palmeiras, porque isso chega lá nos grupos, né? Correto. Para você que está nos assistindo em Palmeiras, fica essa questão também para começar a analisar se o seu representante está lhe representando. De fato. Né? Se tem de condições, fato ele está lhe representando. Porque na hora de votar, Débora, às vezes a gente fica preso. O professor é o candidato a vereador, mas aí foi ele quem salvou a vida da minha esposa, né? Com aquela passagem para Salvador. É claro, né? A gente sabe como é que funciona tal. Aí você acha que tem aquele compromisso com o cara. Você não tem compromisso nenhum, cara. Lá na urna é só você e a urna. Ninguém vai ver lá não. Ninguém vai ver, né? É só você e a urna. E não por isso. Até porque esse serviço que foi ofertado já é de direito mas do cidadão. Mas a maioria não entende assim. Então, na hora do aperto, ela fica... Minha vaga da regulação, quem conseguiu foi o professor Rodrigo Santana. Então, minha dívida é com o professor. É moeda de troca. Vamos ir para a realidade. No velório do meu avô, um exemplo para você que está em casa, eu já vi eleitor falar assim, vamos votar no fulano. Lembra do velório de pai? Ele tava no velório de pai. Ficou aí até o dia amanheceu. Pronto. Já significa muito para ter o voto, né? Ficou até o dia amanhecer na fogueira, conversando com o pessoal, tá? Aí... Gente, atenção, meu povo, atenção. Por isso que eu tô... Tem gente que não quer nós aqui, viu? Tem gente que não quer, a gente é que tá fazendo de tudo para nos tirar do ar. Usante. Usante. Glória, viu?